Fala rapaziada, Rafael aqui e eu vou mostrar pra vocês quando a minha party da minha campanha de D&D conseguiu derrotar um Lich. De contexto aqui, a gente tem que eles estão viajando de navio, tá? Esse aqui é o navio deles e como vocês podem ver, eles têm muito NPC pra ajudar eles. Faz sentido, né? Um navio grande desses precisa de muita gente. E eu não queria colocar só um punhado de Commoner pra ficar cuidando. Então vários desses NPCs são aliados que eles conseguiram durante a viagem deles, pessoas que eles contrataram. Então a maioria dos NPCs é level 5, tem uns level 7 e os mais fortes são level 9. Então tem 3 NPCs com eles. A primeira aqui é a Morgan, ela é uma bruxa dos Ínferos, tá lá no Monsters of the Multiverse, quem quiser. Uma Arachnomante, também tá no Monsters of the Multiverse, e um Oni, ou Ogro Mago. Dos jogadores que estão presentes atualmente é um Ladino com multiclasse de guerreiro, um Paladino, um Ranger que está aqui embaixo, e depois de 3 turnos vai chegar o Bardo do grupo, da party. Só uma coisa. Quem estiver jogando o módulo da Tumba da Aniquilação vai ter um pequeno spoiler sobre a identidade verdadeira de um certo personagem. Então, se vocês estiverem jogando esse módulo, não quiserem esse spoiler, então não continue assistindo porque vai ter esse pequeno spoiler aí. Bom, eles estavam no navio deles até que eles viram um navio cheio de ossos, né, feito por ossos, e eles viram que era dos Magos Vermelhos. Eles conseguiram ver 4 Magos Vermelhos, que são esses 4 aqui, meio que torturando, fazendo algum tipo de ritual em um Pégaso. A ideia era eles tentar fazer um ritual para transformar esse Pégaso em um pesadelo, que é uma criatura que é como se fosse um Pégaso maligno, sem asas e que consegue entrar no planetário. E vendo essa situação, o grupo decidiu interferir. Como que foi? Eles têm um anel de teletransporte. Então o Elden, que é o Ladino que tem esse anel, teleportou parte da party pra cá. O Turiel, que é o Ranger, ele tem asas por causa da história e por causa de diversas coisas. Então ele veio voando. Mas antes dele chegar, o Bardo castou invisibilidade maior nele. Por isso que ninguém aqui ficou atento quanto à presença dele. E por fim, o Bardo tá chegando montado em cima de uma mosca gigante, que é desse item aqui, que é figurinha maravilhosa. É mais ou menos esse aí o nome. Então vamos lá. A luta começa, rola essa iniciativa. Eu costumo rolar todos os meus monstros na mesma iniciativa, a não ser que tenha um boss ou alguma coisa assim. Aí esse boss vai ter uma iniciativa preparada, diferente, que foi o que aconteceu. Os magos começaram. A primeira ação deles foi arremessar uma bola de fogo aqui, e o outro usou uma tempestade de gelo, para fazer o terreno ficar difícil e fazer com que seja mais difícil deles ativamente chegarem nos magos. Um desses magos, que foi esse daqui, ele entrou aqui embaixo e sumiu. No caso, ele estava indo avisar a Lich sobre o perigo que estava acontecendo aqui. E outro, que foi esse daqui, ficou invisível. Usou invisibilidade maior. E então os esqueletos foram atacar. Esses aqui são esqueletos comuns. Já esses daqui, eles são como se fossem mini esqueletos de Minotauro. Ele tem o status de esqueleto não comum, a única diferença é que ele dá 2d12 de dano. Nossa, mas 2d12 é muita coisa. Mas minha parte tá level 11. Então eles começaram a se empilhar aqui. E inclusive esses que estavam aqui atrás começaram a subir pra cá, pra tentar fazer um pile driver nos caras. Esse programa que eu estou usando é o Roll20, inclusive. Muito bem. Turno do Bardo. Ele anda mais um turno. Ele chega a mais 36 metros, próximo do navio. E aí é o turno do Paladino. Aqui foi uma jogada um tanto questionável, porque o Paladino Oathbreaker tem a habilidade de controlar mortos-vivos. Então ele conseguiu controlar essa criatura e fazer com que ela batesse nessa outra, eliminando ela. Mas, se o Paladino tivesse batido ele mesmo, ele provavelmente teria derrubado outras duas, né? Tudo bem. Ele fez isso e acabou o turno dele. Agora veio a vez dos NPCs. A Morgan, o bruxo do Ínfero, ele tem uma habilidade que ele faz uma mini bola de fogo. Ela usou essa habilidade nesse grupo aqui de inimigos. Ela acabou derrotando esse e esse. Esse daqui ficou com a vida muito baixa, mas não chegou a morrer. Então chegou a vez da Arachnomante. Ela sabendo muito bem das suas capacidades e do fato de que mortos-vivos não tomam dano de veneno,
ela decide se transformar em uma aranha gigante. E ela move pra cá, ficando pendurada do lado do barco. Então é a vez do Elden. Ele é um ladino swashbuckler com uma tatuagem que dá pra ele Misty-Step na ação bônus at will. Ele tem bastante vida aqui, porque ele conseguiu também o cinto dos gigantes. É uma escolha que até hoje é questionável por todos da party, porque o paladino, que devia ser o tanque, na verdade não tanca quase nada. Mas tudo bem. Ele vem até aqui, e por ser swashbuckler ele consegue dar sneak attack mesmo não estando próximo de um aliado ou tendo vantagem. E ele acaba por eliminando esse mago vermelho, que tem míseros 40 de vida. Então no próximo turno é o turno de Turiel. Ele, que por sua vez é um ranger da Feywild, ele decide usar sua habilidade de conjurar Fey. E ele invoca a Anis Reg aqui, fazendo com que ela ataque esses dois e eliminando eles rapidamente. Depois disso ela anda aqui pra cima e ainda realiza um ataque de mordida contra esse. Bom, a situação parece um pouco feia para os magos vermelhos, mas aí que a chefe deles entra em ação. Valindra Manto Negro surge aqui e ela fala para eles abaixarem suas armas. Senão, consequências terríveis irão acontecer. Eu, como mestre, pensaria que nesse ponto eles iriam desistir ou tentar fugir, porque é um Lich, é um ser poderoso. Mas eles conversaram entre si por um bom tempo e decidiram seguir. Nisso que ela falou, vocês vão abaixar suas armas, e eles não abaixaram, ela imediatamente usou a palavra de poder morte no paladino. Ela sabe quão perigoso um paladino é, e ela decidiu acabar com esse perigo imediatamente. Depois disso, ela se move pra cá, tomando um ataque de oportunidade da Anis Reg, mas que a bruxa acaba errando. Uma nota, ela tem True Sight, então ela consegue ver o Turiel escondido aqui. Voltando agora no turno dos magos vermelhos, esse que está aqui, ele caminha até aqui e ele usa mísseis mágicos de 5º nível nessa mulher. Eu usei essa magia porque eu estava com preguiça de pensar nas outras, tá? Mas o certo seria provavelmente uma bola de fogo de novo aqui, ou qualquer tipo de magia em área pra... Mas eu queria deitar ela, porque no momento que o Elden desceu pra cá, ela ficou desprotegida. Então, com isso, os 3 esqueletos e os mísseis mágicos fazem com que ela caia a 0. Eu trato NPCs como se fossem players, eles têm que fazer testes de vida ou morte. Nisso, o outro mago vermelho vem pra cá, não faz nada ainda, e o outro também vem pra cá, invisível, e se posiciona de uma maneira um pouco melhor. O resto dos esqueletos, eles vão ficar ali mais pra segurar o resto da party do que fazer qualquer outra coisa. Eles já não têm muita capacidade de causar dano ou algo do tipo. Então eles meio que começam a cercar o Elden e a Larinda, que é a Aracnomante. Bem, no fim do turno do bardo, a Lich usa sua ação lendária. Se vocês olharem o status dela, ela tem 4 ações lendárias, mas que praticamente só 2 que valem a pena, pelos meus cálculos. Que é usar um truque e a outra que seria o toque paralisante. O truque que ela decide usar no Turiel é o raio de gelo. Ela acaba errando. Então passa pro turno do Aduran, que está caído, e é o turno dos NPCs. O Ibaraki, que é o Oni, ele vem até aqui e decide usar seu cone de gelo, acertando todos esses caras aqui. Ele consegue mirar esse cone para pegar esse aqui, mais ou menos. Nesse momento, antes de fazer isso, na verdade, a party meio que discutiu entre si se valia a pena, como o Elden é um ladino que tem toda aquela destreza, além de ter a capacidade de zerar o dano que ele iria tomar, eles acharam que valeu a pena e ele acabou derrotando esses 4 caras aqui. Turno do Elden. Vendo que o verdadeiro perigo é a Lich, ele decide usar a sua ação de movimento, que é 12 metros, e sua ação bônus para chegar aqui nas costas dela. Com o combo que ele tem, ele pegou 3 níveis de guerreiro. Então ele consegue usar um ataque normal, 2 ataques com 2 adagas. Ah, mas ele gastou ação bônus, não gastou? É que a gente está usando algumas regras do 1D&D, que ele permite que você faça um ataque com a mão, né, off-hand na sua ação.
Então ele realizou aqui 3 ataques, todos com manobras de guerreiro para aumentar o dano, causando 72 de dano. Se você já viu a ficha do Lich, você sabe que o Lich não tem muita vida. Então eu já pensei, fudeu. Mas continuamos. Nesse momento ela usa o toque paralisante nele e erra também. Agora é o turno do Turiel. Para fazer as coisas ficarem cada vez mais complicadas, ele se move para cá e utiliza silêncio aqui, fazendo com que a Valindra não pudesse usar nenhum tipo de magia. Se você olhar a ficha do Lich, não tem uma magia que não tem componente verbal. Então pensei, é verdade, fudeu. Mas nem tudo está perdido. É o turno da Valindra e ela vai preparar uma ação, uma magia. Vai preparar a ação de teleporte quando essa área aqui sumir, essa magia de silêncio sumir. Por quê? Porque eu ainda tenho 2 magos para me ajudar. Então no turno, na iniciativa 21, que sumiu aqui porque eu deletei sem querer, o mago que estava aqui embaixo... E essa mulher vem aqui e bate nela também. Ela acaba errando os 3 ataques. Não, ele tentou, na verdade, abraçar ela. Ele tentou abraçar ela e acabou errando. No turno dos magos, também eu esqueci de uma certa coisa. Que a Larinda, ela tinha derrotado esses três aqui. Porque na forma aranha dela, ela dá 3 ataques e ela dá menos dano de veneno. Depois disso, ela se locomoveu pra cá. Foi exatamente isso que aconteceu. Só um retconzinho aqui. No turno dos magos, o primeiro vai... que é esse aqui que surgiu. Ele vem até aqui e ele vai usar o Dissipar Magia na área do silêncio. Então a ação da Valindra triga e ela é teletransportada no mastro, que está a 30 metros de altura. Então ela vai ter pelo menos mais um turno, menos mal. E o outro se move aqui e usa um Lightning Bolt nesses dois, que não causa muito dano, mas ele continua invisível, já que é a invisibilidade maior que ele usou. Nesse momento chega o Tiflin, o bardo, e ele decide usar Dança Irresistível de Otto. Mas pro azar dele, Liches não podem ser encantados. Então ele acabou perdendo o turno, e como é uma magia de concentração, desativa a invisibilidade de Turiel, que agora está visível para todos. No final do turno dele, a Valindra usa uma ação lendária, que é causar um dano de gelo nele, e ela acerta, causando bastante dano. Voltando ao turno dos NPCs, a Valindra começa a subir esse mastro, mas não consegue chegar até o topo. O Ibaraki termina de derrotar esses 2 aqui. E na próxima ação está tentado a usar medicina para manter a Morgana estável. Chegando no turno do Elden, ele não tem alcance para teleportar até a Valindra. Então o que ele faz é se teleportar para perto do Pégaso e ele começa a desamarrar, tirar as amarras ali que estavam nele, para que ele possa montar em cima dele. O Pégaso é uma criatura boa, ele luta contra o mal, então ele acaba aceitando assim essa ajuda depois de não ter sido bem sucedido em lidar com animais. Então é a vez do Turiel. Ele se move até aqui com seu arco e ele utiliza uma flecha relampejante e causa aproximadamente 30 de danos na Valindra. Ela está perigosamente baixa, com 130 de vida no máximo, então a situação está ruim para ela. Ele manda então também essa bruxa aqui começar a subir. A Valindra, inclusive, depois do turno do Elden, ela arremessa mais um raio aqui, e depois do turno do Turiel, outro raio, deixando o Tiflin com aproximadamente 20 de vida, coisa do tipo. No turno da Valindra, ela utiliza uma palavra de poder stun no Elden, porque ela não quer tomar mais esse dano. Que ele é stunado automaticamente, no final do turno dele ele pode fazer o teste para ver se ele passa. E ela continua aqui. Depois que a Valindra usou a magia de palavra de poder atordoamento, é a vez dos magos. E eles vão tentar fazer algumas traquinagens. O primeiro vem pra cá e vai tentar segurar a pessoa na Larinda, que consegue passar no teste. E o segundo faz o mesmo aqui no Turiel, que não consegue passar no teste, ficando preso, ficando atordoado. Não, atordoado não, imobilizado.
Chega na vez do Tiflin, ele se aproxima mais um pouco do barco e tenta usar uma magia de efeito na Valindra. Ela falha, mas utiliza uma resistência lendária para conseguir passar. Na Larinda, ela vendo o perigo que esse cara poderia causar, ela vem e decide acabar com ele, desistindo de subir o resto ali do poste do mastro. E ela consegue, que mago, coitado, tem 40 de vida aí sonhando. O Elden não consegue passar no teste dele, e enquanto isso, todas as ações lendárias da Valinda estão sendo para causar dano nele. O Turiel, que é o único que é de fato visível aqui para ela. Chegando a vez do Turiel, ele... inclusive, depois que ele usou o ressuscitar a pessoa, ele ficou visível. Chegando a vez do Turiel, ele pede para que a bruxa dele ataque esse cara. Ela consegue causar esse dano e ele fica muito ruim. Só que, o mais importante, ele perde a concentração dele. Então, aqui foi um erro de minha parte, porque eu não sabia disso, tá? Ele vem até aqui, e enquanto ele está passando por aqui, ele usa um dissipar magia aqui, no Elden. Eu pensei que funcionaria contra a palavra de poder e atordoamento, mas não funciona. Mas no caso eu deixei que funcionasse. Só fui descobrir isso depois. Então o Elden não está mais stunado. Turno da Larinda. Ela utiliza voo em si mesma. Voa 4,5 metros pra cá e o resto pra cima, ficando mais longe ainda e tendo visão do Tiflin que havia se encobertado no casco do navio. Que está bem com a vida bem baixa no momento. Eu acho que ele estava com uns 20 de vida por aí. Então é a vez dele. Numa sacada muito esperta, ele faz com que o tapete mágico dele cubra a visão da Valinda para que ela não use Counter Spell e ele se encolha, entrando pelo buraco do canhão dentro do navio. Ele voa até aqui, no andar de baixo. Então ela não tem muitos alvos legais e ela acaba por usar o raio de gelo na Larinda aqui. Que ela não tem muito CA, então acaba tomando. Isso o Ibaraki termina de derrotar aqui. Ele consegue a medicina. Ele tinha terminado no turno passado, na verdade eu havia esquecido. Ele consegue fazer a medicina. E a Larinda vem e mata esse rapazinho aqui. Nisso, outro raio de gelo é arremessado na Larinda. Que ela tá meio ruinzinha agora, mas ainda segue firme e forte. No turno do Elden, ele montado no cavalo consegue voar até ela, porque pega o sistema velocidade do cacete. Só que ele erra o ataque, então ela continua viva. E é nesse momento que a luta vai acabar praticamente. Turiel manda com que a bruxa dele fique aqui próximo com os braços bem abertos. E ele utiliza dissipar magia no voo da Larinda que tinha usado... Da Valindra que tinha usado escudo para se proteger do ataque. Ou seja, já havia gastado a reação dela. Então ela começa a cair. E eu permiti que a bruxa atacasse a Lich enquanto ela caía, causando dano fatal nela. Bom, foi assim que acabou a luta. E algumas conclusões e lições para a próxima vez. De conclusão, a Morgan quase morreu. A Duran morreu. Mas eles conseguiram reviver ele a tempo com Revivificar. Como ele não havia perdido nenhuma parte do corpo, algo do tipo. Foi tranquilo. E eles conseguiram alguns itens de uma inimiga poderosa no futuro. Já que eles derrotaram a Lich, mas não conseguiram encontrar a filactério dela. A bactéria dela, como meus jogadores costumam chamar. E lições para se aprender, né, como mestre. Eu estava pensando neles fazer algum negócio ou algum tipo de acordo. Por quê? Porque na minha história, esses caras, os magos vermelhos, estão contra os demônios. Então, se eles conseguissem conversar antes, talvez fazer algum tipo de acordo, teria aberto uma nova plot aí para eles seguirem na história. Mas eu subestimei o ódio que eles tinham pelos magos vermelhos e o dano que eles estavam causando, assim. Esse Pegasus deve ter irritado eles bastante. Outra coisa para se tomar de lição é que eles perderam um pouco do medo da morte graças a Revivificar. Então talvez da próxima vez eu deva tentar fazer com que... Claro, os monstros inteligentes, né? Não é qualquer monstro que vai fazer isso, mas acabar com os curandeiros primeiro. A outra lição que foi aprendida é que a palavra de poder e atordoamento é muito forte.
eu deveria usar mais. Eu já usei alguns monstros que tinham ela, só que eu decidi não utilizar magia. Mas principalmente contra personagens que têm muita vida, que conseguem ser bem esguios, muito ágeis. É uma magia bem legal de se usar. E eu também gostei muito da dinâmica deles enfrentarem vários magos, porque apesar do Turiel ter feito uma magia muito boa, que foi o silêncio, outro mago tinha um escape. Então, sempre que eu for usar um lead ou alguma coisa assim da próxima vez, vou pensar seriamente em colocar mais de um mago pra ajudar ele, porque silêncio simplesmente acaba com o monstro. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Foi o primeiro que eu fiz. Então, obviamente, algumas coisas aqui eu acabei pulando, acabei me esquecendo. Da próxima, provavelmente, vai estar bem mais conciso. Eu planejo fazer esse tipo de vídeo, também vídeos sobre como mestrar alguns monstros. Falar um pouco sobre classes, como lidar com algumas certas classes, porque tem muito mestre que simplesmente odeia algumas classes. Por exemplo, Ladino. Apesar de eu não achar Ladinos tão fortes, tem mestres que abominam a existência dessa classe, assim como o Paladino, que é muito forte. Então, esse é o tipo de conteúdo que eu vou tentar trazer. É isso. Espero que vocês tenham gostado.